convidadas a estarem conosco para interceder por tua casa. Eu sempre costumo dizer que os céus, ele respalda, os céus, ele responde quando existe quando existe um representante legal dessa família, um representante legal desse jovem, dessa criança, desse adolescente. Então, sempre o reino do céu é representado por alguém legalmente representado em nome dessa pessoa, em nome dessa casa. Então, precisa que alguém se represente. Então, eu quero que você venha representar a tua família, cobrir a tua família, cobrir ela debaixo da cobertura da oração e assim, exercendo a nossa fé em Cristo, fazendo alguns atos proféticos, aquilo que Deus for nos instruindo, nós estaremos fazendo para a glória dele, tá bom? E agora nós vamos dando sequência aqui à leitura do livro dos Salmos. Nós estamos já no número 78, do verso 1, que diz assim: escutai, povo meu, a minha lei, prestai ouvidos às palavras da minha boca. Abrirei os lábios em parábolas e publicarei enigmas dos tempos antigos. O que ouvimos e aprendemos, o que nos contamos nossos pais, não o encobriremos a seus filhos, contaremos à vindoura geração os louvores do Senhor e o seu poder e as maravilhas que ele fez. Ele estabeleceu um testemunho em Jacó e instituiu uma lei em Israel e ordenou a nossos pais que os transmitissem a seus filhos, a fim de que a nova geração os conhecesse. Filhos que ainda não hão de nascer se levantassem e, por sua vez, os referissem aos seus descendentes, para que pusessem em Deus a sua confiança e não se esquecessem dos feitos de Deus, mas lhe observassem os mandamentos, e que não fosse como seus pais, geração obstinada e rebelde, geração de coração inconstante e cujo espírito não foi fiel a Deus. Os filhos de Efraim, embora armados de arco, bateram em retirada no dia do combate, não guardaram a aliança de Deus, não quiseram andar na sua lei, esqueceram-se de suas obras e das suas maravilhas que ele mostrara. Prodígios fez na presença de seus pais, na terra do Egito, no campo de Zoar. Muito bem, nós estamos, queridos, diante de mais um dos cânticos do salmista Asaf, onde tem o subtítulo A Providência Divina na História do Seu Povo. Ao iniciarmos este relato, este cântico, nós podemos já testemunhar da evidência divina na história do povo de Israel, de quando Deus, ele ouve o clamor de uma quarta geração que clama, de uma quarta geração que se posiciona para serem transicionados para um tempo de grande conquista, para sair da estagnação, para sair daquela prisão de escravidão. E nós vamos ver que Deus levanta um homem por nome Moisés, como nós já conhecemos a história, para que resgatasse aquele povo, para que tirasse, para que levasse eles a uma terra boa, a uma terra que manava leite e mel, onde assim mesmo o Senhor dissera. E nós vamos ver aqui o salmista Asaf, ele vai começar a chamar a atenção do povo em dizer: escutai, povo meu, a minha lei. Prestai ouvidos às palavras da minha boca, porque eu abrirei os lábios em parábolas e publicarei enigmas dos tempos antigos. Queridos, nós estamos vivendo um tempo de grande conhecimento, é a era do conhecimento. Nós estamos nesta era. E nós entendemos, discernindo os tempos, que este é o tempo que Deus, ele vai trazer à tona, ele vai trazer ao conhecimento, ele vai trazer os enigmas revelados, as parábolas esclarecidas, de tudo que ele vem guardando durante esses anos ou estes séculos. Deus, ele vai trazendo para esta geração, e nesta geração, as parábolas e todos os segredos que ele guardava em mistério, será revelada nesse tempo. Pois somos a última geração, esta é a geração do arrebatamento. Esta é a geração que o Senhor guardou para revelar os enigmas escondidos.
Então é tempo de prestarmos atenção, de escutar a lei do Senhor, prestar ouvidos às palavras que Ele está dizendo. Abrirei os lábios em parábolas e eu vou publicar enigmas dos tempos antigos. É tempo de uma publicação de Deus. O que ouvimos e aprendemos, o que nos contaram nossos pais, não o encobriremos a seus filhos. Contaremos à vindoura geração os louvores do Senhor e o seu poder e as maravilhas que Ele fez. Esse é o tempo de nós não encobrirmos, querido, aos nossos filhos. Este é o tempo de nós contarmos a esta vindoura geração os louvores do Senhor e o seu poder e as maravilhas que Deus ele operou na terra. As maravilhas que o Senhor executou na vida do povo de Israel e que até nos tempos presentes ele continua fazendo. Ele estabeleceu um testemunho de Jacó e instituiu uma lei em Israel e ordenou a nossos pais que os transmitisse a seus filhos. Aqui estamos nós declarando isso, profetizando isso, depois de milhões de anos, depois de muitos anos se passarem, o povo de Deus continua, querido, levando adiante os estatutos do Senhor, tudo que foi profetizado, tudo que foi deixado pelos seus servos outrora. E Deus nos chama hoje para este lugar, Deus nos chama hoje, querido, para sermos testemunhos também deste tempo, para sermos testemunhos desta geração, de uma geração que está obstinada, de uma geração que às vezes perdeu o temor do Senhor, onde a gente está vendo as coisas acontecendo cada instante, escândalos, mas escândalos envolvendo os servos de Deus, os nossos corações ficam pequenos, magoados, nossos corações ficam tão entristecidos. Mas é o tempo que nós devemos levar adiante e não ocultar, querido, a verdade de Cristo e levar o verdadeiro evangelho, o evangelho puro, genuíno, para aqueles que estão sedentos de Cristo, para aqueles que estão aí sedentos de ouvir uma palavra de ânimo, de esperança, onde a gente está em um mundo onde as pessoas estão tão ansiosos, cheios de ansiedades nos seus corações, cheios de preocupações, de depressões, transtornos e mais transtornos, porque muitos entendem que os seus futuros estão incertos. São tantas coisas, são tantas pressões do mundo secular que as pessoas entram neste grande conflito interno de existência. E o Senhor nos chama hoje a buscar a sua presença, a dar ouvido, a escutar. Escutai, povo meu, a minha lei, prestai ouvidos às minhas palavras. É tempo de nós prestarmos ouvidos ao que está sendo anunciado. Jesus em muito breve virá para levar a sua igreja, para arrebatar o seu povo. Há uma promessa que não nos deixa desistir. Há uma promessa que nos faz, querido, olhar somente para Cristo. Há uma promessa que não nos deixa ficarmos envolvidos com as coisas deste mundo, com aqueles que estão escandalizando. A palavra de Deus diz que ai daqueles que causaram um escândalo. De onde virá o escândalo? Ai daqueles que foi o causador disso. Então há uma palavra, querido, de dor da parte de Deus a estes que têm escandalizado, e nós que estamos de pé, oremos para que nós não venhamos a cair. Essa é a oração, essa é a nossa oração. Essa é a oração minha hoje por vocês, que o Senhor te mantenha de pé, que o Senhor te mantenha preservado, escondido, que o Senhor te mantenha hoje livre dos ataques, livre dos dados inflamados, livre das falsas doutrinas, que o Senhor te esconda, que o Senhor guarde a tua vida, que você esteja escondido neste lugar, querida, quietude, neste lugar de conhecer a Deus e saber quem Ele é. Amém? E assim nós vamos orar. Eu quero convidar vocês a orarem, fecharem teus olhos e buscar em Deus um renovo através desta palavra.
Que esta palavra te renove, que esta palavra te restaure, que esta palavra te dê força, que esta palavra te dê ânimo, que esta palavra te impulsione hoje a não desistir, a levantar e a declarar o Senhor como teu Deus. E ser uma dessas testemunhas que receberão da parte de Deus os enigmas revelados. Você que vai receber da parte de Deus as parábolas sendo esclarecidas, para que você não desista e para que você prossiga em conhecer a Cristo. Pai, em nome de Jesus, é em Tua presença que nós estamos unidos, reunidos, todos os dias, Senhor. Não porque nós não temos nada a fazer, mas porque, Senhor, nós entendemos o tempo, discernimos as estações e sabemos que este é o tempo. Que o Senhor tem para nós, ó Pai, que o Senhor tem coisas grandes a revelar a nossos corações. Pai amado, ao lermos este cântico, nós vamos observando, entendendo que o poeta convidou a sua geração a aprender uma lição com os erros de seus antepassados. Ele vai chamar o povo a aprender a lição, a não cometer e repetir os mesmos erros de seus pais. Oh, bandai, ondoria sobre, analarava sérigia. O povo de Deus lhe desobedeceu, mesmo depois de todos os atos poderosos que o Senhor realizou em favor deles. Depois de tudo aquilo que testemunhou, de tudo que eles viram, da provisão de Deus, diante das reclamações, diante das murmurações, o Senhor mesmo assim, Ele dava suporte, Ele trazia provisões, Ele fazia reparos necessários, Ele estendia suas mãos, estavam a nuvem sobre eles, cobrindo, protegendo do sol escaldante do deserto. E nas noites mais frias, uma coluna de fogo aqueciam aquele povo em meio ao deserto. Senhor, a experiência no deserto, Pai, a conquista da terra prometida, eles não retribuíram com fé, mas sim com ingratidão. Grande foi a rebeldia do povo contra Deus, apesar da sua abundante misericórdia. Permanece, querida, aqui como um grande mistério, tanto agora como na época do salmista. Agora nós estamos vendo isso repetindo, onde as pessoas não valorizam o sacrifício da cruz. Muitos estão escarnecendo o sacrifício da cruz. Outros estão tentando invalidar o sacrifício da cruz. Oh, Pai, em nome de Jesus, nós estamos aqui, Deus, não querendo ser melhores, mas, ó Pai, entendendo a nossa posição e a nossa fragilidade diante de tudo isso. Mas nós te pedimos, Pai, em nome de Jesus, fortaleça os nossos corações, anima a nossa fé, nos levante, não nos deixe prostrar, não nos deixe nos corromper, mas venha, Senhor, nos guardar neste lugar de esconderijo. Que possamos estarmos, Pai, em obediência ao Senhor, que nós não viemos a repetir os mesmos erros, as mesmas idolatrias, que nós não viemos a cometer, Pai, o mesmo pecado, Pai, a mesma ignorância da murmuração, mas que nós venhamos, ó Pai, tomar posse da bênção, crendo que o Senhor é Deus poderoso, zeloso, que Tu é Deus que se levanta a favor dos Teus filhos e que o Senhor responde no momento na qual nós clamamos. Rebarassúria, limindo plasubridandarabassai, o que é bem defoxa. Nós somos esta geração que precisamos escutar a Tua lei, prestar ouvidos às palavras da Tua boca, porque o Senhor vai abrir os teus lábios em parábola e vai publicar enigmas dos tempos antigos. É tempo de nós ouvirmos, é tempo de nós pararmos, é tempo de nós observarmos a tua palavra e saber que o Senhor está explicando, que o Senhor está revelando. Tem segredos, ó Pai, mantidos, escondidos até este tempo, mas esse é o tempo que o Senhor vai revelar, pois somos esta última geração que precisa prestar ouvido e dar atenção ao que está sendo anunciado. Oh, Labarassuiandarabácia. Pai, levanta este agora. Pai, convença só teu Espírito Santo diante de tantas coisas acontecendo.
Às vezes só as palavras não são suficientes, Pai, para esta pessoa crer, para esta pessoa mudar de vida, mas às vezes precisa, Senhor, que haja um convencimento da parte do Espírito Santo. Só Ele pode fazer isso. Então convença esse coração agora, convença esse ouvinte, convença este agora que conosco está orando, Pai, que precisa dar ouvidos às tuas palavras, que precisa, Senhor, atentar, ó Deus, às leis do Senhor, para fazer cumprir tudo aquilo que o Senhor deixou escrito. O Branarabassúria, remando, benefouce, decanto e a séria. Levanta uma geração de verdadeiros, levanta uma geração, ó Pai, de resilientes, uma geração daqueles que não se rendem, não se prostram diante da apostasia desse mundo. Pai, eu oro por isso, nesse dia eu libero esta bênção sobre nós, uma bênção de renovo, uma bênção de restauração, uma bênção, Senhor, de avivamento sobre as nossas famílias, a nossa casa. Pai, aviva a tua obra, assim como dissera Abacuque, Pai, aviva a tua obra, ó Senhor, em meio aos anos, ao decorrer dos anos, aviva as nossas vidas. Arabarassúria. Eu declaro isso agora por onde a minha voz chegar, que haverá um avivamento, Pai, que haverá, Senhor Jesus, um levantar dos prostrados, dos caídos, em nome de Jesus, que assim seja, para a glória do Senhor, para a glória do teu nome. Assim nós oramos e agradecemos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Se permitir o Senhor, amanhã estaremos aqui de volta no grande horário do clamor do meio-dia, cheiro gostoso, carinhoso e bem apertado em teu coração.